Boa tarde, turma. Segundo vídeo do dia aí, ainda falando sobre gráficos na nossa disciplina de controle estatístico. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o diagrama de ramos e folhas e o histograma. Eu vou deixar o boxplot para o último vídeo e junto com o último vídeo, no qual eu apresento o boxplot, eu trago um trabalho para vocês fazerem e enviarem até a próxima terça-feira. Então vamos conhecer o diagrama de ramos e folhas? O diagrama de ramos e folhas é uma representação de dados quantitativos. Então ele é interessante porque ele consegue mostrar de forma muito clara quais são os dados discrepantes. Então vocês percebam que é a nossa intenção verificar o que está muito fora da normalidade. A gente tem um padrão, mesmo que a gente tenha variações dentro daquele padrão, a gente tem o absurdo. Então a gente consegue perceber esses dados que são o absurdo, que são os outliers, né? Então a gente consegue perceber o que está fora do padrão, o que está fora da tendência. Esse fora do padrão pode ser uma digitação incorreta, uma medição incorreta. Então muitas das vezes a gente até elimina esse tipo de dado. Então a gente começa a observar qual tipo de dado que pode ser eliminado. O diagrama de ramos e folhas, ele vai ter uma cara parecida com isso daqui, ó. Não vai ter as caixas pretas, mas sempre vai apresentar essa reta vertical, fazendo a separação do lado esquerdo para o lado direito. Do lado esquerdo é o que a gente chama de ramos, do lado direito o que a gente chama de folhas, tá bom? O que vão ser os ramos, o que vão ser as folhas? Antes de eu explicar aqui que vão ser os ramos e as folhas, vamos entender o que é uma chave. Então, todo valor numérico, todo dado, a gente vai representar ele através de uma chave. Tá? A chave, perceba que ó, eu estou separando as unidades da quantidade de dezenas deste valor numérico. Então, a quantidade de dezenas vai ser representada como os ramos e as unidades vão ser representadas como as folhas. Perfeito? Vamos para um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente faz o exemplo, a gente consegue traduzir esse entendimento. Pesquisando a idade das mães de 25 alunos de uma turma, obteve-se o seguinte diagrama de ramos e folhas. Então, observe aqui, ó. Vamos pegar essa primeira coluna. Definida a minha chave, a minha parte das dezenas é 3 e do lado direito ali da minha separação eu tenho todas as unidades. Tá? O que significa essa primeira linha desse diagrama? Significa que a gente teve 4 dados. Um referente a 30 anos, aqui ó, 3 de dezena e 0 de unidade. Outro referente a 31 anos, 3 de dezena e 1 de unidade. Outro dado referente a 32 anos, a gente ainda está com 3 de dezena e 2 de unidade agora. E por fim, 34 anos, mesma linha, mesma dezena, mesma folha, mesmo ramo, só que folhas diferentes. Tá? Quando o dado se repete, observe na nossa segunda linha, a unidade se repete. Então eu tenho duas mães com 35 anos, eu tenho duas mães com 37 anos. Tá bom? A gente pode usar a mesma dezena, sem problema nenhum. Tá? Vocês percebam que aqui foi feito um intervalo de 30 a 35 anos. Na realidade, 34, né? E aqui na segunda linha, de 35 a 39. Sem problema nenhum. Tá? A gente não tem a necessidade de separar por dezenas. Beleza? O importante é que os nossos intervalos sejam iguais. Tá bom?
Então vamos resolver esse exercício aí. Pesquisando a idade, a pergunta é: qual a mediana dessas idades? O enunciado me dá que eu tenho 25 dados, a mediana de 25 dados é o 13º dado. Então se a gente contar aqui, ó, presta atenção que eu vou contar só as folhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O meu 13º dado está aqui, ó, né? Se refere à idade de 41 anos. Outra observação: este diagrama de ramos e folhas já está apresentado de forma ordenada. É a primeira condição que a gente precisa para encontrar mediana. Se ele estivesse desordenado, o que não é correto, a gente precisaria, antes de mais nada, ordenar esses dados. Tá? Então, meu 13º dado ali, 13º dado, referente a 41 anos. Né? Então, a mediana desses dados é 41 anos. Perfeito? Segundo gráfico do vídeo, a gente vai falar do histograma. O histograma é um tipo de gráfico de colunas. A gente já viu o gráfico de colunas. Só que a gente vai trabalhar no histograma com dados contínuos. Então, o histograma vai representar um intervalo e não um valor único. Então, cada coluna apresenta um intervalo e não um valor único. O interessante do histograma é que a gente pode criar o que a gente chama de polígono de frequências. Então, se a gente marcar o ponto médio, ó, de cada coluna aqui, estou fazendo a marcação de vermelho aqui do ponto médio de cada coluna, e fazer a ligação desses pontos médios de forma que gere um polígono, esse polígono gerado é o que a gente chama de polígono de frequências. Tá? Então, é uma outra forma da gente representar o histograma. É uma ferramenta que a gente utiliza a partir do histograma e que a gente cria a partir do histograma. Mais um spoiler. Histograma também é ferramenta de gestão de qualidade. Mais para frente a gente vai trabalhar bem com histograma e aprofundar na construção de histogramas. Tá bom? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, né, questão da quantidade de frequências. Aqui esse gráfico apresenta frequências absolutas com relação a faixas etárias. Tá? Esse gráfico aqui está falhando porque ele não tem o título, né? Frequência de quê? Quantas pessoas numa sala, quantas pessoas numa partida de futebol, por exemplo. Então faltou o título dele aí. Mas ele traz aí quantas pessoas com relação a uma faixa etária. Então vamos fazer só análise deste daqui que eu estou destacando, ó. Entre 18 e 20 anos, existem aí aproximadamente 28 pessoas, né? Como a gente não caiu em cima de um número, mas pela proximidade aqui, mais ou menos 28 pessoas. Então a gente consegue falar quantas pessoas existem dentro desta faixa, mas eu não consigo falar quantas pessoas têm 18, quantas têm 19, quantas têm 20. Tá bom? Então, o histograma é utilizado para a gente representar dados contínuos, quando a gente está falando de uma faixa de valores. Vamos para um exemplo? O exemplo que eu trouxe para vocês é esse daí, ó. Histograma de frequências absolutas. Mais uma vez, frequências absolutas. Se eu estou falando de frequências absolutas, eu estou falando da quantidade. Outro modelo que a gente pode ter é o de frequências relativas, tá? Que diz respeito à porcentagem, então quantidade percentual. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de analisar um histograma. No nosso caso, nosso exemplo aqui é de frequências absolutas. Distribuição de salários dos funcionários de uma repartição pública em setembro de 2009. Considerando
os intervalos de classe fechados à esquerda. Quando eu digo fechados à esquerda, vamos analisar esse primeiro aqui, ó. Se ele é fechado à esquerda, é sinal que inclui quem ganha R$ 1.500. E abertos à direita, é sinal que ele não inclui quem ganha R$ 2.500. Tá? Então, esses 10 funcionários aqui, eles ganham entre 1.500 e 2.499. Tá bom? Letra A me diz: 70% dos funcionários ganham salários menores que 4.500. A letra B me dá que 56% dos funcionários ganham salários menores que 4.500. A letra C fala que 80% ganham salários maiores que 3.500. E a letra D me dá que 60% ganham salários maiores ou iguais a 2.500 e menores que 4.500. Tá? Vocês analisarem esse gráfico direitinho, as alternativas, pausem, vejam se entendam, tá? Eu já vou deixar marcada aqui a alternativa correta para vocês. Se alguém não entendeu o porquê dessa alternativa, só falar que na nossa aula de dúvidas a gente faz essa questão com mais calma, beleza? Vou finalizar esse vídeo e no último vídeo eu trago para vocês o Boxplot. Até lá!